Sabe, ao longo dos anos teve uma pergunta sobre Magic que eu ouvi múltiplas vezes e que eu também respondi tantas vezes quanto. Essa pergunta é: se você pudesse tornar uma carta de Magic permanentemente barata, qual seria essa carta? E é claro, existem muitas variações dessa pergunta também, como se você pudesse tirar uma carta da lista reservada, qual que você tiraria? Ou até então, qual carta que nunca foi reimpressa que você gostaria de ver um reprint? E note que não necessariamente as respostas para essas perguntas são as mesmas, mas o cerne da coisa se mantém, que é a vontade de baratear uma figurinha. E que nem eu disse, eu já dei várias respostas diferentes para essas perguntas. Quando eu tava começando, eu respondi umas coisas bobas, tipo Altadia Shinod, que nota, na época era R$20, então nem carecia tanto de reprint. Eu já respondi, sei lá, Black Lotus, porque uau, Black Lotus é uma carta excessivamente cara, então por que não? E hoje em dia, para responder da Reserved List, eu acho que eu responderia Santuário de Serra, pois eu sou um jogador safado de patas leves. Mas, independente de tudo isso, esse sentimento, essa dúvida de qual carta que eu gostaria de tornar bem acessível, sempre foi algo que ficou na minha cabeça. E dada a frequência com que eu vejo essa pergunta voltar, eu só consigo imaginar que é algo que fica na cabeça do povo também. E agora que eu tenho um canal sobre Magic Budget, Magic bem baratinho e acessível, cartas serem baratas é uma preocupação diária para mim, pois é do meu interesse que cartas que são interessantes para vocês sejam algo que eu posso colocar nos meus vídeos. Afinal de contas, se eu monto um deck só com cartas sem graça, de que isso serve? Não serve, né? Pra ninguém, inclusive. E aí, falando em vídeos, então eu vou entrar no assunto do título. Recentemente, eu fiz um vídeo da Ovica, a Golias do Enigma, uma comandante azul e vermelha que se importa com fichas e principalmente se importa com ter uma board enorme pra fazer sacanagem. E quando eu montei o deck dela, eu queria colocar uma contradição arcana, pois para todo deck de ficha que tem azul, ter uma maneira de parar a limpeza do seu oponente é extremamente importante. E foi aí que eu me toquei de algo. Contradição Arcana é uma carta agora de 6, 7, 9 reais, bicho. Tipo, what the fuck? Eu lembro de pegar 3 cópias por 2 e pouquinho cada uma. Como que isso subiu tanto, cara? E nota, não é nem que 6 reais é impagável, mas é o fato de que a carta triplicou de preço, o que dá diferença quando você quer montar um deck que custa menos do que 150 reais. Cada real conta. E nota, essa nem é uma carta que o povo gosta tanto na minha experiência, pois você dá draw pro seu oponente. E deixa isso entrar na sua cabeça, mentaliza. Draw pro seu oponente. Draw pro seu oponente. Por que você vai querer fazer isso, não é mesmo? Você não quer fazer isso. Pra quê? Pra quê? A vida já é tão amarga. Pra que deixar o oponente comprar carta? Mas, brincadeira à parte, foi aí que eu me toquei de uma coisa, que eu percebi algo. Eu gosto dessa carta. Eu gostaria de usá-la em decks meus. E eu queria que ela fosse mais acessível. Mas as pessoas não gostam dessa carta, ou pelo menos sempre foi essa a impressão que eu tive. Pois afinal de contas, pra que eu vou dar mais 2 draws pro meu oponente se eu posso só anular a mágica dele com a contra-mágica? Ou um negate, ou aquela carta que faz tesouro por 5 manas. E depois de tanta introdução, tá aqui a resposta. Eu vou explicar por que eu gosto dessa carta, por que ela deveria ser reimpressa para ser mais acessível, nesse vídeo sobre Contradição Arcana, ou melhor, o vídeo onde eu defendo ela. E antes de tudo, opa! Meu nome é Manuel, e sejam bem-vindos ao Badiatório. E eu tenho aqui um vídeo diferente do normal, um vídeo sobre teoria de jogo, e com sorte eu posso te passar um conceito ou outro de estratégia multiplayer voltado pro Commander, ok? Eu não tô falando de Pioneer, eu não tô falando de CDH, Commander, casual. Começando então com esse cenário hipotético aqui. Suponhamos, para ficar fácil a conta, que todos os 4 jogadores da nossa mesa de Commander casual tenham 5 cartas em suas mãos. Você é o jogador A, que tem uma contra-mágica na mão, o jogador B vai conjurar uma mágica importante e os jogadores C e D não vão fazer nada. Inclusive, se tivesse 5 jogadores, dava para colocar o mesmo no jogo, né? O famoso jogador E... Manuel. Mas enfim, o jogador B, então, conjura uma mágica grande e importante. Um Behemoth Craterópode, por exemplo. Ou quem sabe uma carta que vai não necessariamente ganhar o jogo agora, mas que vai catapultar ele tão longe na partida que as chances da mesa ganhar se tornam muito pequenas.
tipo um grande efeito de compra de cartas ou de aceleração de mana. Você, obviamente, não pode deixar isso acontecer caso você tenha uma anulação na sua mão, pois é provável que o jogo termine ali mesmo caso você não faça nada. Então você usa sua contra-mágica para resolver o assunto e agora você tem 4 cartas na mão, o jogador B tem 4 cartas na mão dele também e os jogadores C e D continuam com 5 cartas cada. Vocês dois perderam recursos e agora os jogadores ou jogadoras C e D estão na frente de você, tanto em mana quanto em carta na mão. Mas o que você ia fazer, não é mesmo? Se você não anulasse, o jogo acabava. Então essa é a sua resposta certa, não é mesmo? Você só engole o choro e aceita que perdeu um pouquinho de carta aí. E um adendo, talvez essa seja a parte onde ordem de prioridade para dar resposta fosse algo muito importante, pois tinha um jogador depois de você e outro jogador depois de você, e eles poderiam ter anulado a mágica no seu lugar. Mas prioridade e esperar para dar resposta ou não é assunto para outro vídeo, porque tem coisa do que se falar. Fato é que essa interação básica criou uma quebra de balanço no jogo. Os jogadores C e D estão na frente só porque você fez a coisa certa para a partida. Esses dois agora têm uma posição mais favorável, pois daqui para frente tem uma bomba a menos para ser castada, que foi a que você anulou, e uma anulação a menos para pegar as coisas deles, que foi a que você gastou. E repito, eles não fizeram nada para chegar nessa posição, só porque você foi obrigado, entre aspas, a jogar corretamente. Mas agora, vamos mudar a mágica do exemplo. Se você tivesse uma contradição arcana no lugar da contra-mágica, hein? Bom, aí você teria anulado a mágica, seu oponente vai comprar 2 cartas no próximo turno e você também compra uma. Analisando a situação novamente, agora você tem 5 cartas na mão, o jogador A tem 6 e os jogadores C e D tem 5 também. Então você saiu de 2 jogadores com uma carta a menos para um jogador que tem uma carta a mais. Ou 3 jogadores com desvantagem de uma carta. Dá no mesmo. Ah, mas Emanuel, eu não gostei disso não, cara. Eu anulei a mágica e agora o cara tem uma carta a mais na mão do que ele tinha antes. Por que isso é bom? E a resposta é tanto matemática quanto padrão de jogo, basicamente. Quando você tem metade da mesa na desvantagem, é muito simples para a outra metade se alinhar para eliminar os outros 2 jogadores miados. Pois, que nem eu disse, são 2 jogadores com carta a menos e, mais importante, com cartas-chave a menos. Agora, quando um jogador tem uma carta a mais que os outros, o balanço muda. 25% da mesa está na vantagem, em vez de metade da mesa. Inclusive, chances são de que agora que esse oponente se encontra nessa situação, que os seus outros colegas jogadores pensem: uau, esse cara aqui acabou de conjurar algo muito do mal, então eu vou ficar de olho nele. E assim, a mesa se mantém em xeque, sem afetar o balanço de jogo seriamente. E eu não consigo enfatizar o bastante. Esse balanço, ou melhor, o ato de mantê-lo, é vital em jogos multiplayer. Até porque, quem nunca viu isso, não é mesmo? Um jogador começa meio mal, por exemplo, aí ele é ignorado a partida inteira só para roubar a vitória no final do jogo. Ou quem sabe, alguém queima a largada com sorringue, sinete, só para ser massacrado pelos outros 3 jogadores. Esse balanço de jogo, não se destacar muito, ninguém ficar para trás demais, gera um jogo mais engajado, sabe? As pessoas estão na ponta da cadeira, pois está todo mundo equilibradinho, esperando para ver o que o oponente vai fazer. E a contradição arcana, de fato, mantém esse balanço melhor do que as outras anulações. Mas aí você pode me perguntar também: tá, Emanuel, história bacana, eu acho que eu até entendi o que você quis dizer, mas e daí? Se o problema é 2 pessoas perderem recursos, é só eu utilizar um desvio de mágica, ou um acesso negado, ou talvez um de ossos a cinzas, que vai fazer com que o jogador conjurar a mágica fique com apenas 4 mágicas, pois eu anulei uma, e que eu ganhe vantagem, pois eu tô comprando uma carta. E é aí que entra o problema, entre aspas. Essas cartas são ótimas e eu 100% uso ou usaria elas em decks temáticos, como um Heavy Control pro Spelljack ou um deck de artefatos para acesso negado. Porém, essas cartas ainda criam a situação de que um jogador ficou bem para trás do que os outros, criando assim um elo fraco, quebrando o balanço de jogo.
Essas cartas boas criam situações que eu tenho certeza que você já deve ter visto, onde, por exemplo, você anula a mágica de alguém e aí agora ela não tem mais nada pra jogar o resto do jogo, ela simplesmente fica fora da partida mesmo. Isso é perigoso. Um jogador atrás só serve para fazer montinho, ou para que você o ignore, abrindo margem para que ele roube o jogo no final da partida, igual eu falei. Pois você também não sabe quando alguém vai pular na frente. Você não sabe o que os seus oponentes têm em mãos. Você não sabe, basicamente. Magic é um jogo que trata muito de informação oculta. Então, se você puder, evite atrapalhar demais os outros. É sério, existe até uma frase, um pedacinho de sabedoria que eu já vi circular entre jogadores de Commander competitivo, que é: nunca destrua a peça de destaques se você não for vencer imediatamente com um combo ou com combate, pois você pode correr o risco de destruir a peça e o outro cara de combo combar na sua frente. Outro argumento para utilizar a contradição arcana é de que uma coisa é qualidade de cartas e a outra é vantagem de cartas. E é por isso, inclusive, que tutores são tão fortes, por exemplo, pois eles pegam uma carta em específico e colocam na sua mão. Então, quando você anula uma mágica grande e importante para o seu oponente, que é uma mágica com muita qualidade de carta, existe a chance real de que você trocou a mágica por duas mágicas qualquer. Ou seja, você trocou qualidade por quantidade. E é provável de que aquelas duas mágicas que ele recebeu, por conta da anulação, sejam menos relevantes do que a mágica que foi anulada. Tipo como uma fera inferior funciona. Mas assim, é claro, ninguém fica triste de trocar uma permanente gigante por uma ficha 3/3, que é o exemplo da fera interior, pois quase sempre é uma troca boa. No entanto, falando de trocar uma coisa por outra, você não trocaria um elfo de Llanowar pela essa mesma ficha 3/3. Do mesmo jeito que você não vai usar a contradição arcana para anular o sinete do amiguinho. Ela é uma carta bem ruim para isso. Inclusive, sabe como que eu gosto de pensar nessa contradição, como que ela funciona na prática? Para deixar simplificado, você meio que troca a mágica na pilha de um oponente por uma divinação, e depois você compra uma carta. Sabe divinação, inclusive? Compra 2 cartas e tal? É, essa mesmo. E frequentemente, você não ficaria triste de ver um oponente conjurar uma divinação. A verdade é essa. Igual você não ficaria triste, por exemplo, com a ficha da fera interior. Então, sempre que o problema do seu oponente for pelo menos pior que uma divinação, talvez já valha a pena utilizar uma contradição arcana. E olha que divinação é cartinha bem de draft, selado, sabe? Então pessoas geralmente vão utilizar cartas melhores que isso em seus decks de Commander, meritando então a anulação e, por sua vez, justificando a inclusão da mesma. E no geral, era isso que eu queria dizer. Para fins de estratégia, a contradição arcana funciona como uma staple do formato, que é a fera interior, e mantém um equilíbrio de jogo melhor do que outras anulações. Mas essa carta aqui tem tantas camadas que eu gosto tanto de pensar a respeito, que eu vou citar algumas outras vantagens dela aqui rapidamente. As cartas da contradição são compradas apenas no início do próximo turno. Portanto, se você anula a peça de combo de alguém que estava combando, parando assim o combo deles, essa pessoa só vai ganhar mais recursos turno que vem. Logo, não há risco de tu parar um combo e imediatamente a pessoa compra outro combo e continua dali. A mesa vai ter pelo menos uma rotação inteira, agora sabendo que aquele deck é um deck de combo que está perto de ganhar. Inclusive, se a pessoa estivesse dependendo de mana flutuando de um ritual, que pena pra ela, vai ter que recomeçar de novo. E curiosamente, isso também serve para você que está jogando com combo. Você protege sua peça de combo agora e seus oponentes não vão comprar cartas até o turno que vem. Ou seja, sem chance de você dar mais respostas para eles de imediato. Logo, se você ganhar esse turno, a contradição arcana anula qualquer coisa por 2 manas apenas, sem nenhum ponto negativo. E é claro, rapaz, essa carta custa apenas 1 mana azul. Isso é gigante, bicho. Importante demais se você tá num deck de 3, 4, 5 cores. Pois muitas vezes nós montamos a nossa base de mana para corrigir essas cores, mas para não necessariamente acumulá-las. E quanto mais cores o seu deck é, essa situação só tende a piorar. Essa carta anula qualquer carta, apesar de que eu sinto que anular apenas mágicas, não de criatura, já seria o bastante, mas, hey, eu certamente não acho ruim de poder anular o comandante de alguém também. E por fim, fica um truquezinho aqui que eu já fiz com essa carta antes. É algo situacional, porém impossível de replicar com cartas tipo a contra-mágica. Se você tem uma inteligência do enxame, por exemplo, ou uma mágica que se copia com Storm ou um Calamaques, você pode anular uma das suas cópias com a contradição arcana e turno que vem você compra
compra 2 e depois compra mais um. É situacional, que nem eu disse, mas você pode trocar, por exemplo, um draw do Perscrutrado Proibido por 3 draws a mais no turno que vem. Ou trocar 2 Goblins do Escrivar do Esvaziar o Viveiro, etc. Agora, para finalizar, tem algumas coisas que eu vou admitir aqui. Esse argumento meu não é perfeito, e muito menos inutiliza as outras cartas de anulação de maneira alguma. Canção dos Cisnes é uma carta boa, Dreno de Mana é uma carta ótima, todas elas são. Esse vídeo aqui é mais para te convencer que Contradição Arcana também é uma carta boa. Ah, mas Emanuel, e se o meu oponente der o top deck do século por conta da Contradição Arcana? Bom, a carta não é perfeita, igual nenhum counter é. Força de vontade, por exemplo, você pode não ter uma carta azul na mão. Tutela feroz? E matar o seu comandante, agora ele tá caro demais pra conjurar. Dreno de mana? Ok, dreno de mana chega bem perto de ser uma carta sem defeito, eu admito. Eu não acho que a Contradição Arcana é mais perigosa, por exemplo, com a Distorção Caótica, que pode colocar permanentes na mesa. E essa é uma carta que o povo gosta até bastante de utilizar. Ah, mas Emanuel, no meu grupo de jogo a gente gosta de dar dedada no olho um dos outros. E eu não vou comprar carta pra ninguém, porque eu sou melhor que isso, e eu nem acho que essa desvantagem de cartas que você falou importa tanto. Olha, é um direito seu. De fato, isso aqui é mais eu tentando falar sobre um problema num nível bem técnico que pode não ser relevante com frequência. Mas eu te garanto, quando for relevante, é provável que você vai achar bem ruim que aconteceu isso. E honestamente, até lá, eu sou o Manuel, esse é o Badiatório, e eu gostaria que a Contradição Arcana ficasse mais barata. R$ 9, bicho, você tá maluco.